Caro concursando, você sabe o que é princípio da juridicidade? Isso foi cobrado pela IADES numa prova de março de 2017. É um tema que atual, né, no direito administrativo, é uma ideia de dar um conteúdo mais amplo para o princípio da legalidade, a ideia de fugir da ideia de legalidade em sentido estrito e formar um bloco de legalidade, né, com base não só nas leis, mas em princípios e em normas naturais inerentes ao direito administrativo. E é um tema muito importante para quem vai fazer o concurso aí da Polícia Militar, do DF, outros concursos que vão vir agora em 2018, organizados pela IADES. Dá uma olhada nisso, princípio da juridicidade, vê como que ficou essa questão cobrada pela IADES em março de 2017. É prova, então, da Fundação Hemocentro de Brasília, é uma prova que foi aplicada em março de 2017 e diz o seguinte: a principiologia ocupa posição importante para o estudo do direito administrativo, uma vez que informa vetores de interpretação para todo o ordenamento objeto de estudo. Nós sabemos, né, aliás, que os princípios são isso mesmo, né? Os princípios são as diretrizes, são as bases, são os alicerces, as vigas mestres, né, sobre os quais se constrói todo o ordenamento jurídico. Então, o princípio dá o contorno, né, dá a estrutura, mostra os limites do ordenamento jurídico, e eu sempre digo que violar um princípio é muito mais grave do que violar uma norma qualquer, porque quando você viola um princípio, você está atacando uma viga, uma coluna, o prédio vai cair, ou se ele não cair, pelo menos ele vai ficar com a estrutura bastante abalada. Então essa é a importância dos princípios como aquilo que dá sustentação e dá o contorno, né? Quando você vê um prédio só no esqueleto, você já tem uma ideia da dimensão que ele tem. Essa é a importância dos princípios, foi o que ele começou afirmando aqui. E aí ele prossegue dizendo: a esse respeito, assinale a alternativa que corresponde à caracterização do princípio da juridicidade. E aí está a inovação. Então ele fugiu aqui, a IADES fugiu dos princípios clássicos e cobrou esse novo princípio aqui, que é o princípio da juridicidade. Vamos ver? Eu já comento com vocês que ele já vai aparecer logo logo a resposta certa. A letra A fala: é princípio que informa a relação entre os atos de expressão estatal e a vontade popular. E essa alternativa está correta, né? Não tem essa relação entre a manifestação do Estado e a vontade do povo como manifestação de juridicidade. O que existe é aquela necessidade que nós já vimos de se prestigiar o interesse público primário. E isso tem a ver com o princípio da impessoalidade, da finalidade, que é o interesse público primário do povo, da sociedade, da coletividade, mas não propriamente com a vontade popular, né? Mas sim a ideia da administração pública buscar atender o interesse da sociedade, da coletividade, mas esse não é o sentido do princípio da juridicidade, seria da finalidade, da impessoalidade, ligados à ideia de finalidade e impessoalidade. Então não é a letra A. Letra B. Como princípio evolutivo, amplia o espectro de abrangência das fontes legislativas, servindo de arrimo interpretativo de toda a ordem jurídica. E essa alternativa aqui, ela está correta. Esse é o sentido do princípio da juridicidade. Ele representa, de fato, uma inovação evolutiva. A proposta do princípio da juridicidade é ultrapassar a abrangência do princípio da legalidade, formando um compêndio de obrigações legais e naturais, tais como um bloco de legalidade, assim como tem lá no direito constitucional a ideia de bloco de constitucionalidade. O princípio da juridicidade vem trazer para o direito administrativo a ideia de bloco de legalidade, promovendo um tratamento lato sensu à ideia de legalidade. A legalidade, então, em sentido estrito, seria a letra pura da lei e deve levar em conta princípios e fundamentos como elementos agregadores do bem agir do gestor público. Essa é a construção, então, doutrinária, como eu disse aqui, uma evolução do princípio da legalidade, no sentido de se conceber que a gente não deve, que o gestor público não deve agir visando apenas a literalidade da lei e se esquecendo desses outros princípios, desses outros direitos naturais que formam essa ideia, então, de bloco de
legalidade. Então, é uma evolução do princípio da legalidade, é um aprofundamento do princípio da legalidade. Não só fazer aquilo que a lei determina, diferente do particular, que faz tudo que a lei não proíbe, de maneira cega, mas fazer isso, então, visando a atender os valores que são naturais da sociedade. Aí, a letra B é a letra correta. Vamos ver as outras, porque estão erradas? Então, o princípio da juridicidade, na letra C, equivaleria ao clássico princípio da legalidade administrativa. E é exatamente isso que eu acabei de dizer, não é que está errado, não é o princípio da legalidade, mas é uma inovação, é uma inovação evolutiva, como a gente costuma dizer, um aprofundamento da ideia de legalidade, é um tratamento lato sensu da ideia de legalidade. Letra D. Ele então fixaria o entendimento de que, segundo o comando fixado na lei, devem os agentes públicos observar os dois sentidos para a responsabilidade, sendo de um lado o dever geral de agir e de outro a obrigação específica de não deixar de agir. Não é isso aqui a ideia de juridicidade. O que ele está falando aqui está relacionado ao poder-dever, né, da administração pública de agir. O agente público ele tem um poder, mas esse poder, na verdade, encerra um dever, né, uma obrigação. O agente público não pode, diante de uma situação que ele tem que agir, se calar, silenciar, deixar de agir. Em outras situações, ao contrário, tem a situação do silêncio, onde a não ação do gestor público é a medida mais adequada para atender o interesse público. Mas isso não tem relação com juridicidade. E letra E é princípio da administração pública explícito decorrente da Constituição Federal, e a alternativa está incorreta, porque os princípios constitucionais expressos ou explícitos, nós sabemos, são 5: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e o princípio da juridicidade não está aí, é uma inovação. Valeu a dica então, pessoal? Essa é a questão sobre princípio da juridicidade, cobrado aí recentemente pela IADES. Qualquer dúvida que vocês precisarem, estou à disposição. Grande abraço, bons estudos, sucesso!